Feliz Dia dos Namorados, mas pra quem exatamente? Que hoje não vamos falar de amor, chocolates ou jantares românticos. Hoje, no Meia-Noite Te Conto, vamos explorar o lado sombrio dos relacionamentos através de algumas histórias sobre casais que passaram por situações piores do que uma traição. Depois de ouvir esse episódio, você vai olhar pra pessoa que tá do seu lado hoje à noite e pensar: será que eu realmente conheço? Isto é, se você sequer conseguir fechar os olhos depois de deitar no travesseiro. E não se esqueça de desligar o celular também. Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu, a Nath. E aqui é o Nogan. Hoje estamos aqui para contar algumas creepypastas que vocês pediram sobre o Dia dos Namorados, para aproveitar essa data maravilhosa, né? Para você olhar para a pessoa que tá do seu lado depois e falar: nossa, será que eu realmente amo essa pessoa? Se você pensar, eram pessoas estranhas, né? Que de repente você decidiu morar junto. Eu sei que a Nath namora com o Akami, um grande amigo nosso. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu por aplicativo de relacionamento. Olha só. Tem histórias assustadoras sobre isso. É verdade, é bem assustador, mas a gente demorou a se encontrar, a gente conversou bastante antes, mais por parte do Akamis, porque eu sou mais porra louca, por mim eu já me encontrava com ele no mesmo dia, entendeu? Desculpa, eu sou esse tipo de pessoa. Aí depois aparece uma banheira com gelo, aí não sabe. Gente, mas eu... O meu primeiro namorado, eu conheci ele no Orkut e eu fui encontrar com ele na rodoviária sozinha aqui do Rio, quando eu tinha meus 16 aninhos. Cara, sozinha. Natália tem muita sorte de ter os dois rins, né? Eu tenho muita cara, sorte. Ela já foi sequestrada na infância. É verdade. Caralho, ia pra encontros em lugares muito bizarros. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, eu já tinha falado com ele ao telefone, mas se ver a gente nunca tinha... Ela ria na cara gente, do perigo. Deus realmente tem seus preferidos, gente. Desculpa se eu tô com uma estrelinha lá, com um cara lá de cima. O seu anjo da guarda ia falar: meu Deus do céu. Esse aí, eu vou ter que pagar hora extra depois, Ela gente. deve ter dois, né? Porque eles só aguentam trabalhar 6 meses. Eles vão... Eles pedem demissão direto, gente. É complicadíssimo aqui. Mas hoje em dia eu não faço mais isso não, gente. Hoje em dia eu já tô uma pessoa... Quando a gente vai... outra coisa. Eu já faço maluquice com outras coisas, não com isso. E você, amigo? Quais os dates mais, assim, lugares bizarros que você já foi? Ou se tem alguma história agora, assim? Não sei se eu tenho uma história muito assustadora ou diferente, assim. Não... Mas alguma que tenha sido tipo, nossa, que merda. Já fui pra Petrópolis pra encontrar a pessoa. Assim, bem foda-se, assim. Falei assim pra ela: vou dormir na casa de alguém. E aí a gente só viajou pro Petrópolis. Voltou no dia seguinte, assim. E aí agora estão descobrindo agora as pessoas que estão ouvindo aí. Você fez eu lembrar agora de uma história que felizmente eu tinha esquecido, que eu viajei pra Brasília. Meu Deus, essa história. Essa foi bizarra. Eu tava aqui pensando: nossa, acho que eu não tenho nenhuma história. Aí você falou de viajar, eu falei: nossa, pior que na verdade. Mas isso dá um episódio inteiro de um podcast. Mas você tem a história de Brasília, né, amigo? Mas e você, como é que você conheceu a Amanda? Porque a história de vocês também eu achei engraçada, na verdade. Não tem nada de assustador, mas é engraçado. A gente se conheceu no The Town, aqui em São Paulo, na primeira edição. Foi no show do Foo Fighters. Antes do show do Foo Fighters, na verdade, a gente tava se preparando. E aí eu tava com uma puta dificuldade de enxergar na minha frente aqui, porque tinha um monte de gente muito alta na minha frente. Eu tenho 1,80 m. Então, eu não conseguia ver nada. Imagina ela que tem 1,65 m. Daí eu aqui me matando pra ver, puto, já revoltado. Falei: cara, vou conseguir só ouvir o show. Aí eu escuto uma voz aqui sobre o meu ombro, né? Caralho, gente alta devia pagar 2 ingressos. Aí eu virei rindo, porque ela conseguiu botar em palavras o meu sentimento. Aí ela se tocou assim, fez uma cara de vergonha, enfiou a cara embaixo dos braços. E eu: moça, eu te entendo demais. Ela: não, desculpa, não tem nada a ver. Aí eu falei: não, pode passar na minha frente, não vai ajudar muito, mas pelo menos é uma muralha menos. Também não vai, né? Tipo assim, não, mas pra ela não vai conseguir enxergar muito, mas pelo menos é um gigante a menos na frente dela, né? E aí ela tava com uma outra amiga dela, que é a Madu. A gente começou a conversar, assim, faltava umas 2, 3 horas do show e meio que acabou ficando por ali junto. Mas assim, eu tava zero intenção de ficar com ninguém. Eu já tinha falado pra todo mundo assim: cara, eu vou pra esse show e eu quero só curtir o show e tal. Se rolar uma garota, coitada, vai tomar
mão fora, porque eu não vou nem olhar. Foi. E aí, mas a gente ficou conversando e tal, não sei o que lá. E falou, tem um podcast de terror, piripororó. E foi por conta do Meia-Noite Eu Te Conto que vocês começaram a namorar, né? Foi. Porque foi assim que ela te achou. No dia seguinte tinha uma DM dela minha lá. E eu, uai, como é que você me achou? Aí a gente conversando, falou, não, eu fui lá no seu podcast, lembrei o nome do podcast, tinha o seu @ e eu vim e te mandei mensagem. Aí depois a gente saiu, foi saindo e desde daquele dia em diante a gente nunca mais deixou de se ver um final de semana. Assim. Que lindo, Meia-Noite Eu Te Conto juntando casais. Ai, que fofo. E você é ouvinte, ó, se quiser contar, aí, ó. Verdade. Fala assim, eu sou ouvinte do Meia-Noite Eu Te Conto, já quebra o gelo. É verdade. Exato. Não, porque eu ouço um podcast com o Fê eu tenho um podcast, mas com você pode ser. Eu ouço um podcast muito legal chamado Meia-Noite Eu Te Conto. É assim que chega na mina, na gatinha. Que horrível, né? É assim que chega na gatinha. Quem fala assim, gente? Pelo amor de Deus. Em 2005 não era assim, né? Não sei como é que a geração alfa deve estar falando agora, né? Em 2005 você vai chegar nela, mas não encosta. Vai curtindo ela, vai curtindo a gatinha. Deixa ela ouvir o Meia-Noite Eu Te Conto. Terminei com meu namorado de 6 anos há cerca de 1 mês. Foi difícil, complicado. A melhor coisa que ele fez por mim foi ir embora do país para se encontrar. Ele nem conseguiu me dizer pessoalmente, apenas deixou um bilhete na geladeira. Me mudei com minha melhor amiga Alice há algumas semanas, que tem sido meu porto seguro. Ela nunca gostou dele e me acolheu de braços abertos. Quando eu estava muito deprimida para sair da cama, ela ficava deitada comigo e assistíamos algumas séries. Ela preparou meu almoço durante todos os dias, durante a semana toda, e me levou à praia para gritar todas as minhas frustrações pro mar. Foi catártico, sim, mas eu ainda estava machucada. Toda vez que eu vi uma foto nossa, toda vez que eu senti o cheiro do amaciante de roupa especial que ele usava, eu desmoronava. Eu até tentei lavar roupas com um cheiro diferente, mas ainda assim eu conseguia sentir o cheiro dele. Foi então que a Alice sugeriu uma fogueira. A gente passou o dia todo juntando as coisas que eu não suportava mais ver ou cheirar. Tinha muito mais do que eu pensava e o porta-malas do carro da Alice estava quase impossível de fechar. Ela tinha embalado quase tudo. Eu passei a maior parte do tempo chorando pelo meu suéter favorito que ele me deu no nosso primeiro Natal juntos. Mas tudo bem. Tivemos que amarrar a lenha no teto do carro e eu fui no banco do passageiro com alguns jornais velhos no meu colo para poder usar como combustível. Quando a gente chegou na praia, o sol já estava se pondo. É uma sensação estranha estar na praia à noite e tão perto do inverno. É que eu tô acostumada com a sensação da areia quente, do sol escaldante, não do vento frio batendo no meu rosto e a luz da lua guiando meu caminho pelas pedras. Bem, dada a tarefa, era um cenário apropriado até. A praia à noite não guardava lembranças de mim. Pela primeira vez em semanas, eu estava livre de lembrança. Fiquei em silêncio no vento frio vindo do Atlântico, enquanto Alice acendia a fogueira. É uma habilidade que eu não tenho. Eu nem consigo acender uma vela. Em pouco tempo, tínhamos uma fogueira confortável. Me sentei e senti o calor que ela emanava, aquecendo meus dedos e pensando em como tudo desmoronou. A última vez que falei com ele foi quando eu disse que eu estava grávida. Ele surtou e ele me pediu e ele implorava para eu me livrar disso. Depois ele exigiu. Eu bati nele quando ele veio pra cima de mim com um olhar estranho, escuro, ameaçador nos olhos. E aí ele foi embora. E aí eu tranquei a porta. Ele não voltou nunca mais pra casa naquela noite, nem no dia seguinte e nem no dia depois. E aí o bilhete apareceu. O bilhete dizia que não era eu, que era ele e que estava indo embora porque eu não conseguiria ser responsável por outra pessoa. Ele terminou com mais um pedido para eu acabar com isso antes que seja tarde demais. A Alice voltou com as primeiras caixas cheias de roupas e fotos. Era demais para fazer sozinha. E ela tinha sido tão boa em me ajudar em tudo e juntar tudo. Nos revezamos jogando algumas coisas na fogueira. De vez em quando a gente parava para contar histórias e lembrar das pequenas coisas que amigos aprenderam uns com os outros e ao longo dos anos. Ela me perguntou
Eu me lembrava de quando fizemos a fogueira dela depois do desastre dela com o Paulo, um cubano moreno que ela tinha trazido das férias de primavera no nosso primeiro ano de faculdade. E eu me lembrava. Eu sempre disse que ele tinha os olhos que quebrariam o coração de uma garota. Eu disse a ela. Ela sorriu e riu. É, amiga, a sabedoria vem com o tempo. Pegamos outro lote de caixas e meus lençóis. Não havia quantidade de lavagem que pudesse apagar as memórias guardadas daquelas dobras. Eu assisti o lençol queimar, se dobrando sobre si mesmo. O edredom fumegava, seu enchimento de acrílico perfumado, o ar com uma fumaça fétida e amarga, até que de repente pegou fogo. As caixas continuavam vindo. Havia tantas que começamos a jogá-las na fogueira inteiras. Finalmente, só sobrou uma caixa. Um grande baú preto com detalhes e travas de latão. O carregamos sobre as pedras em direção à fogueira, parando algumas vezes para recuperar o fôlego. Paramos um pouco antes da fogueira. Esse era o último. Era justo dar ao momento a importância que ele merecia. Baixei a cabeça, de mãos dadas com Alice, enquanto renunciava a todas as memórias e laços com o passado. Aceitei o fim de uma era e o começo de uma nova. Finalmente, levantamos o baú, pesado e trêmulo, em direção à fogueira. Os gritos implorantes do baú se juntaram aos gritos assustadores das gaivotas. O fogo rugiu, e em seu brilho nós suamos. Eu fechei meus olhos, o brilho do fogo lançando vermelho pelas minhas pálpebras, minha pele pegajosa de suor, e eu disse adeus a ele. Meu Deus, que bizarro. Caralho. Caraca. Comecei a suspeitar no meio da história. Falei, não é possível que pode ser isso. Eu comecei a suspeitar nos 2 últimos parágrafos. Quando começou a falar Sim. de caixas inteiras, eu falei, nossa, ela deve ter esquartejado ele e tá jogando pedaço por pedaço no fogo. Mas foi pior. Foi pior, né? Cara, eu só me toquei no grande baú preto. Eu falei, gente, um monte de caixa. Do nada um baú. Não é possível. Uhum. E aí, o que vocês acharam? Cara, eu gostei. Gostei. É. Essa foi bem legal, né? Uhum. Justo, eu acho que no lugar dela eu faria a mesma coisa. Babacão, cara. A mulher tá grávida. Primeiro você pede pra ela se livrar da criança que ela está gerando. E aí você... Nessa hora eu achei até que ele tinha, sei lá, ele sabia que tinha uma maldição que ia passar pela geração, assim. É, né? Faria sentido. Mas não explicou, né? Foi embora. A ex-maluca aí, ó. Pernas malucas. É, tem que tomar cuidado. Mas aí, será que a Alice também deu fim ao querido Paulo Cubano? Eu senti isso também, que parada já das duas. Ah, que lindo, gente. 2 bruxinhas fazendo um ritual. É, pode ser, né? Que romântico. É, quando você terminar, você tem que escrever uma carta e queimar ela, né? E aí você não sabe o que fazer com a carta depois. Eu já ouvi muitas histórias de gente que realmente queima as coisas de ex-namorado. Sim. Isso acho que é muito comum, né? Na verdade, é um ritual até de terapêutico, assim. De você botar fogo pra você, tipo, se livrar mesmo daquilo, né? Eu acho que uma vez meu terapeuta sugeriu algo parecido pra mim, assim, tipo, escreve uma carta e aí você bota fogo nessa carta depois, que é, tipo, simbolicamente tá se livrando daquilo, sabe? Nossa, o seu terapeuta, ele é muito sábio, porque a minha terapeuta, ela falou, escreve uma carta e envia pra ele. Nossa, não. Juro. Tá merda. Ela queria ver o circo pegar fogo. Ela queria ter mais algumas sessões garantidas, eu acho. Depois você volta aqui e me conta, né? Depois você volta e me conta como é que foi. Vamos pro próximo conto? Vamos. Ei, pessoal, Marcos aqui. Eu tinha uma pergunta sobre alguns incidentes relacionados ao sono. Percebi que esse fórum se chamava No Sleep. Então pensei que fosse um fórum sobre problemas relacionados com sono. Por favor, corrijam-me se eu estiver errado. Mas eu realmente quero tentar obter o máximo de opiniões profissionais sobre esse assunto. Ou bem, qualquer palavra de conforto. Eu e Henrique estamos juntos há um ano agora. E desde que nos mudamos para essa casa antiga, perto de Petrópolis, algo peculiar e, honestamente, meio assustador tem acontecido. Eu realmente não sei o que pensar sobre isso. Então vou direto ao ponto do meu problema. Meu namorado sorri enquanto dorme. Não quero dizer com um leve sorriso. Quero dizer, seus olhos estão bem abertos
e ele tem um sorriso enorme de um lado ao outro do rosto. E às vezes, respira fundo ou ri baixinho. Durante esse tempo, ele nunca pisca. A primeira vez que isso aconteceu, eu tinha chegado tarde do trabalho e fui direto para a cama. Estávamos nessa casa há pelo menos um mês, e a casa tem pelo menos um século de idade. Eu tinha um turno bem tarde e não estava tão cansado assim. Foi uma noite praticamente em claro para mim. Então, quando me virei de lado para o meu parceiro, quase pulei da cama. Ele estava me olhando, seu peito subindo e descendo, e seu rosto estava com uma careta distorcida. Achei que ele estava apenas sendo idiota. Então, depois de um minuto para me acalmar e relaxar, eu disse a ele que ele apenas me pegou de jeito. Só que ele não respondeu. Apenas continuou olhando e sorrindo. Conversei com ele sobre isso na manhã seguinte e ele ficou confuso. Ele não sabia do que eu estava falando e disse que nunca teve reclamações sobre problemas específicos antes. Eu acredito nele. Na noite seguinte, fui dormir novamente e acordei no meio da noite com um som de água correndo na sala. Segui esse som até ficar de cara a cara com 2 olhos brilhantes e um sorriso muito dentado. Desnecessário dizer que também foi uma noite sem dormir. No dia seguinte, eu disse que deveríamos colocar travesseiros entre nós enquanto dormíamos. Ele concordou alegremente, mas parecia distante por algum motivo. Eu realmente não queria pressioná-lo mais. Essa foi uma conversa muito desconfortável e acho que ele sabia que nenhum de nós realmente queria falar sobre isso. Naquela noite, fui dormir e novamente acordei com o mesmo som de corrida que ouvi na noite anterior. Achei que vi uma sombra deslizar pela sala, mas descartei isso como uma alucinação do REM. O que não vou atribuir à alucinação que vi é que vi Henrique me olhando, seus olhos espiando por cima da parede de travesseiros. Eu implorei para ele acordar, até mesmo dei um tapa em seu rosto, mas ele nunca respondeu. Puxei meus cobertores sobre o meu rosto e tentei ao máximo dormir, até fiz algumas orações. Se isso significa alguma coisa, eu sou ateu. Eu ia chegar ao fundo do que estava acontecendo, e na noite seguinte carreguei meu celular e o coloquei na gaveta da cabeceira, apontado para nós dois. Eu queria saber o que aconteceu e quando, para que eu pudesse chamar um médico e dar informações corretas sobre um diagnóstico adequado. Dormi o que pude, até ser acordado por um som de arranhão, mas eu me recusei a me virar para o lado do meu parceiro. Eu ia fingir que não sabia de nada e que tudo que eu tinha imaginado era apenas um pesadelo ruim. De manhã, quis mostrar a gravação do meu celular para o meu parceiro e ele se recusou a assistir, mas queria que eu contasse a ele o que eu vi. Comecei o clipe. Sem surpresa, o telefone realmente caiu no chão nos primeiros minutos. Suponho que eu fiz um trabalho ruim de colocá-lo na mesa da cabeceira. Mas ainda assim dava para ver a cama. Não havia nenhum áudio, então decidi avançar rapidamente. Eu não queria ter feito isso. 2 horas depois de gravação, vi 2 olhos incrivelmente arregalados olhando por cima da lateral da cama. Um sorriso largo cobrindo o rosto daquele observador. Veias de sangue quase estouradas no branco dos olhos. Era eu. Eu estava olhando para a câmera. E assim que eu terminei de avançar rapidamente, minha mão surgiu por cima da lateral da cama e acenou. Joguei meu telefone na sala, quase gritando. Me recusei a contar a Henrique o que tinha acontecido, mas ele me disse solenemente que já sabia. Ele não queria me contar porque achou que eu ficaria muito assustado e queria ir embora. Eu não dormi desde então. Que? Calma, foi muito... Cara, eu gostei muito desse. Fiquei assustado também. Cara, esse pra mim foi o melhor. Bom, esse foi foda. Eram os dois que tinham esse... Fiquei com a impressão de que eram os dois ou que era alguma coisa que parecia que eram os dois, né? Tipo, cara, eu tive esse... O que eu gostei desse é porque eu pensei em tanta coisa diferente. Uhum. Tipo assim, eu pensei que ele realmente, o Marcos, né, no caso, que poderia ser o bicho, e aí ele meio que ficava inconsciente, ele sonhava que era o parceiro dele, só que no caso era ele que tava com esse problema. Poderia realmente ser os dois e cada um ter um olhar diferente da situação, né?
aquele negócio de dormir. Então os dois são algum bicho esquisito, ou realmente tem alguém na casa deles fazendo isso. Eu imaginei que também podia ser uma entidade que muda de forma e então os dois tá vendo o outro e, na verdade, é uma terceira coisa, né? Isso daí, esse foi foda demais. Esse vai gerar um pesadelo aí na galera, hein? Cara, isso foi assustador. Vocês vão acordar à noite, eu duvido que vocês queiram abrir os olhos. Duvido se você... O quê? Fê, hoje tu vai dormir com a Amanda? Principalmente aqueles que não deixaram o like nesse programa, né? É importante falar isso. Não fez comentário, não deixou like, não seguiu a gente, você tá fudido, irmão. Isso me lembrou uma história que eu já vivi uma parada assim. Ai, credo, conta. Era num alojamento, assim, então, né, tinha várias camas, né? E aí tava deitado, virado pra uma pessoa que também tá virado pra mim. E aí eu acordei no meio da noite, parecia que a pessoa tava, tipo, de olho aberto e olhando pra mim, assim. Mas eu falei, às vezes tá acordada mesmo e tá só pegando no sono e tal. E aí podia ser uma entidade. Paz, mano. Eu levo susto com gente que é sonâmbula. Imagina. Se a pessoa tá olhando assim pra você sorrindo. Nem fudendo. Você tem medo de sonâmbulo, Nath? Não tenho medo. Mas tipo assim, cara, imagina você acordar no meio da noite com, sei lá, com a Amanda em pé olhando pra você. Tu não ia pelo menos dar um susto inicial? Você leva aquele susto até você, tipo, né, botar a cabeça no lugar e falar assim, não, tá, beleza, ela só tá sonâmbula. Acho que as primeiras vezes deve ser muito bizarro, né? Depois você acostuma, talvez você entenda, né? Mas eu era sonâmbula da casa. Minha irmã falava que levava cada susto comigo absurdo. Nossa. Isso me lembrou muito o Atividade Paranormal 1. A menina que acorda, fica lá em pé da cama olhando o namorado dela. Horas e horas e horas em pé. Só que nesse caso é o sorriso, né? O cara fica sorrindo. Loucura. Não, esse daqui pra mim é, porra. Esse foi bom demais. Bizarro. Bora pro último. Bora. Foi tarde da noite ontem. Eu peguei o táxi, cambaleei de volta para o meu apartamento, tentando ser bem silencioso. Mas eu saí batendo em praticamente tudo. Eu me encolhi a cada coisa que eu derrubava. Fui tateando no escuro até o meu quarto. Devia ser 2, 3 da manhã nesse ponto. Com certeza, o bar estava fechado. Tirei a roupa e tentei entrar na cama, o mais furtivamente possível. Minha namorada certamente ficaria bem chateada comigo por chegar em casa àquela hora. Mas ela nem se mexeu. O cobertor subindo e descendo lentamente com a sua respiração enquanto dormia. Eu me afundei no travesseiro, os olhos pesados e a respiração ofegante. Eu estava quase desmaiando antes mesmo de tocar nos lençóis frios e sedosos. Eu podia sentir o quarto girando e me levando para um sonho quando meu telefone começou a vibrar. Eu rolei sonolento para o lado da cama, alcançando o zumbido. Olhei para a tela. Era o número da minha namorada. Ela deve tê-lo deixado na casa de uma amiga e eles estavam ligando para o meu telefone para me avisar. Eu atendi. Alô? Eu falei sussurrando as palavras. Oi, amor, eu acabei de chegar em casa. Você pode me ajudar a trazer a roupa lavada? O quê? Era a voz da minha namorada, mas... Eu virei a cabeça bruscamente para o corpo encolhido deitado ao meu lado. Minha mente vomitou infinitas possibilidades do horror inimaginável que me aguardava sob aqueles lençóis. Com o estômago na garganta, os olhos arregalados de terror, peguei um punhado de cobertor e o puxei para longe do que ele cobria. Ela gemeu ao despertar e me encarou. Confusa. Iluminei o seu rosto com meu telefone para ver se era algum espectro de olhos fundos. Não. Ela só parecia muito irritada. Ela viu meus olhos arregalados e minha boca aberta, estupidamente. Você tá bêbado, vai dormir. Ela rosnou. E me bateu com um travesseiro. Ela chutou meu lado algumas vezes, resmungou algumas obscenidades e se virou para a parede. Sim, definitivamente era minha namorada. Eu devo ter desligado o telefone porque ele começou a vibrar novamente na minha mão. Eu pulei um pouco, meus nervos ainda estavam desgastados. Era o número dela novamente. Eu atendi e ela falou novamente. Oi, amor, eu acabei de chegar em casa, você pode me ajudar a trazer a... Eu desliguei imediatamente. Soava exatamente como ela, mas ela estava dormindo ao meu lado. A sua cesta de roupa limpa estava no canto,
cheia de coisas dobradas que ela não havia guardado hoje. Eu me lembro dela trazendo para casa mais cedo, porque ela me ligou essa tarde e eu, relutante, carreguei tudo para cima das escadas para ela. Eu rastejei até a janela e, com 2 dedos, separei as persianas para poder espiar. Varri o terreno em busca do carro dela e o vi quase diretamente abaixo do nosso quarto. Era estranho. Parecia que ela estava no carro. Mas, quanto mais eu observava, mais me convencia de que havia algo muito, muito errado. O seu pescoço parecia muito longo, seus ombros muito estreitos e a sua cabeça muito fina. Seu rosto começou a se torcer para o lado, enquanto um sorriso cheio de dentes se esticava cada vez mais até tocar suas orelhas. Seus olhos grandes e sombreados estavam fixos no volante, até que de repente seu rosto se ergueu, seus olhos negros arregalados e olhando famintos para a minha janela. A sua boca começou a se abrir em um sorriso impossivelmente cavernoso. Ela ergueu uma mão esquelética para a cabeça. Meu telefone começou a vibrar mais uma vez. Eu estava olhando em choque, em completa descrença do que estava presenciando. O zumbido dele na minha mão me fez voltar à realidade imediatamente. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Eu desmaiei ao lado da minha namorada e a sacudi para acordá-la. Ainda cansada e sonolenta, eu a sacudi com mais força. Peguei seu braço e a puxei para a janela. Amor, eu sussurrei quase em lágrimas. Olha para dentro do seu para-brisa. Ela olhou em volta procurando seu carro. Então ela viu. John, o que... Ela começou a falar, parecendo muito preocupada. Em uma fração de segundo, mudou para uma careta distorcida de puro terror, em sua boca se abrindo em um grito histérico e soluços. Ela enfiou a cabeça no meu lado. Seus braços a puxavam para perto do meu abdômen. Incapaz de desviar o olhar da janela, eu assisti enquanto a coisa dentro do carro dela abria a porta e saía, anormalmente rápido, em direção ao lago florestado à esquerda dos apartamentos. Ela manteve a cabeça virada para mim o tempo todo, seu pescoço se dobrando grotescamente para trás enquanto o resto do seu corpo se afastava. Ela não estava sorrindo mais. Ela estava fazendo uma careta. Quase parecia triste. Devemos ter nos cansado de todas aquelas rajadas de adrenalina e medo, porque logo depois que ela se foi, me lembro de ter acordado durante o dia. Minha namorada ainda estava emaranhada em meus braços. Nós dois inclinados um para o outro, como a letra A. Eu verifiquei meu telefone para ver que horas eram e vi que tinham 16 chamadas perdidas, todas entre 1 e 7 da manhã. Nós não tínhamos tentado nos ligar desde a tarde de ontem, antes de tudo acontecer. Eu não tinha ideia de como o telefone dela havia sido usado assim, já que estava ligado ao lado dela a noite toda. Não havia nenhuma chamada efetuada do telefone dela para o meu. O que é mais estranho, no entanto, é que quando ela verificou seu telefone, ela também tinha 18 chamadas perdidas, mas do meu número. Cada uma igual à minha. Foi feita entre 1h e 7 da manhã. Eu realmente não sabia o que dizer a ela sobre isso. Então eu disse: bem, amor, eu acho que isso significa que não haverá mais idas ao Taco Bell até tarde por um tempo. Nós não rimos. Olha, essa também é muito boa. É bem, acho que parecida com a anterior também, né? Sim, lembra muito. O começo, inclusive, eu achei que ia pra um caminho parecido, assim. E é interessante que também parece que cada um viu uma coisa, né? Pode ser que ela tenha visto ele se rastejando lá igual a criatura. Cara, sim, porque tinha no celular dela também. Talvez ela só não tenha visto, né, na hora. Sim. Mas as chamadas, tudo igualzinho. Será que é a mesma entidade da história anterior? Todos estão conectados as histórias. Gente, que ligaram? Como que ligaram? Tipo, será que foi um caso também de sonambulismo, onde os dois sonharam
e aí eles realmente se ligaram sem querer, sabe? Tipo, mas pelo jeito eles se ligaram ao mesmo tempo, né? Então é alguma coisa... eu ia falar alguma coisa alucinógica, né? Mas aparentemente só ele bebeu, né? Não causa esse tipo de alucinação, né? Eu acho. Nunca aconteceu comigo. Não, nossa. Mas eu aposto que já aconteceu com muita gente aqui que tá ouvindo, de chegar bêbado em casa, ligar pra ex, passar uma vergonha, mandar um áudio no WhatsApp. Com certeza, gente. Você já fez isso sem comentar, hein? Porque não é possível que só a gente dos contos que passa perrengue. Todo mundo aqui passa, gente. Agora imagina, Fê. Tu acorda do lado, chega em casa, sei lá, à tarde. Acho que não aconteceria, né? Mas tu olha assim pela janela e vê a Amanda lá embaixo, sorrindo assim pra você. Tu olha pro lado, a Amanda do teu lado. O que tu faz? Nossa, cara, não sei. Eu congelo. Eu não sei nem se eu acordo ela. Porque eu ia começar a pensar, cara, e se essa pessoa que tá do meu lado não for a pessoa mesmo, né? Cara, sim, né? Eu pensei isso nessa história. Eu falei, não, mas tá muito tarde da noite pra mulher chegar com roupa lavada, gente. Não pode ser. Sim. Não, concordo, mas pode ser que ele esteja vendo tudo de noite, né? Pode ser que não seja de noite, sabe? Ainda tem essa. Porque ele chegou embriagado, então, tipo assim, cara, que momento que isso aconteceu? Exato. Entre 1 e 7 da manhã que ele falou que aconteceu, ele chegou em casa por volta das 3 que ele fala, né? Ou seja, já tava ligando antes. Sim, é esquisito essa parte também. Talvez realmente a mulher tenha ligado uma vez, 1 ou 2 vezes até dá pra entender, pra falar, tipo, onde é que você tá? Já tá muito tarde. Nada a ver as mensagens, né? Era chamada perdida, né? Não era chamada perdida, o que também me levou a pensar, às vezes ele chegou depois das 7 da manhã em casa, sei lá, será que ele usou alguma... Mas também o problema é que tava na dela também, igual dele. Porque se ele tivesse chegado depois das 7, ele realmente podia ter usado alguma droga ali pesada, ter alucinado com isso tudo, e a mulher tava ligando pra ele pra saber onde é que ele tava, porque ele ainda não tinha chegado em casa. Mas também aconteceu no dela. Então, tipo assim, que loucura. Bizarro, muito Mas bizarro. Se eu visse senhor Mozão Acâmios aqui embaixo, na frente do meu prédio, falando pra eu descer, ele estivesse dormindo do meu lado, eu acho que eu acordava ele. Eu acordava ele desesperada. Falei, que porra é aquela? O problema é que eu acho que ele iria querer descer pra ver. Aí vocês podiam fazer uma fogueira, né? Que nem o outro conto. Empurra, né? Pra juntar ele pra dentro. Esses 3 contos tem que ser isso, né? Se seu namorado tá em 2 lugares ao mesmo tempo, você vai ter que queimar eles. Um deles, né? E esperamos que queime certo, né? É muito bom. Descobrir qual é a entidade. Total.